Em Jesus, aos meus amados irmãos, que Deus esteja abençoando a cada um nesta tarde, né? Que Deus esteja operando maravilhosamente em nome de Jesus. Eu quero, com os meus amados irmãos, nós estamos aí fazendo uma oração também, fazendo a leitura da palavra. Eu quero contigo, em nome de Jesus Cristo, entrar aí no Santo dos Santos, no santo lugar e ter uma comunhão com o nosso Deus nessa tarde, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, o Senhor é bom, em todo tempo nosso Deus tem sido maravilhosíssimo e eu quero estar nos elevando em oração, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar, Senhor Deus, oh Deus, nos consagrando ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de nos aproximar do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor, nos fortalecendo, derramando da Tua graça, do Teu poder, do Teu sobrenatural. Toma, Senhor Deus, a minha família nas Tuas mãos, o Brendo, o Braio, o Brenner, Senhor Deus, esteja envolvendo, Senhor Deus, com os Teus braços, ó Pai de amor, Senhor Deus, com a Tua mão preciosíssima, Pai. Toma, Senhor Deus, a missionária Diva, toma, Senhor Deus, a minha casa, todos os meus familiares também, Senhor Deus, a família e os familiares, ó Pai, dos meus amados amigos e irmãos, ó Pai, esteja visitando, guardando, livrando do mal, protegendo, fazendo infinitamente mais. Ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, em te encontro, ó Pai, necessidade de cada um, ó Pai, cura, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, dá livramento, ó Pai, ó Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, fazendo milagres, Senhor Deus, que nós tanto precisamos, ó Pai do Senhor. Então, Pai amado, Pai querido, eu te peço encarecidamente que o Senhor esteja indo de encontro àqueles, ó Pai, que tem orado, Senhor Deus, com o pastor Carlos, que tem buscado a Tua face, que o Senhor venha, Senhor Deus, abraçar com o Teu abraço de poder, com Teus cuidados, com o Teu grande amor e poder, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus esteja aí, então, abençoando, fortalecendo e fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero contigo nós estarmos aí buscando ao Senhor através da leitura bíblica. Agora eu quero convidar a você para nós estarmos indo até Deuteronômio, capítulo 9 e 10 de Deuteronômio, capítulo 9 e 10 de Deuteronômio. Nós vamos estar buscando ao Senhor aí, colocando a nossa vida diante do Senhor e falando com o Senhor a respeito de tudo que Ele tem para conosco na data desse dia. Deuteronômio capítulo 9 e 10, para nós estarmos aí nos colocando diante do glorioso Deus de Israel. Diz assim: ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e moradas até os céus, um povo grande e alto, filho de gigantes, que tu conheces, e de que já ouviste quem resistiria diante dos filhos dos gigantes. Sabe, pois, hoje que o Senhor teu Deus, que passa adiante de ti, é um fogo consumidor, que os destruirás e os derrubarás de diante de ti, e tu os lançarás fora e cedo os desfarás, como o Senhor te tem falado. Glórias a Deus. Versículo 4, nós vamos estar junto aí, buscando, né? Versículo 4 vai dizer: quando, pois, o Senhor teu Deus, aleluia, os lançar fora de diante de ti, não fales no teu coração dizendo: por causa da minha justiça é que o Senhor me trouxe a esta terra para a possuir, porque pela impiedade dessas nações é que o Senhor os lança fora de diante de ti. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir sua terra, mas pela impiedade dessas nações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. E para
confirmar a palavra que o Senhor jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuí-la, pois tu és povo obstinado. Lembra-te e não te esqueças de que muito provocaste a ira do Senhor teu Deus no deserto, desde o dia em que saíste do Egito até que chegaste a este lugar. Rebeldes fostes contra o Senhor, pois em Horebe provocastes a ira do Senhor, tanto que o Senhor se indignou contra vós para vos destruir. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites para, pão não comi, água não bebi. E o Senhor teu Deus, deu as 2 tábuas de pedra, escritas com o dedo de Deus, e nelas estava escrito conforme todas essas palavras que o Senhor tinha falado convosco no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. Sucedeu, pois, que ao fim de 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as 2 tábuas da aliança. E o Senhor me disse: levanta e desce depressa, daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se tem corrompido. Cedo se desviaram do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si imagem de fundição. Falou ainda mais o Senhor, dizendo: atentai para este povo, e eis que ele é povo obstinado. Deixa-me que os destrua e apague o seu nome de debaixo dos céus, e te faça a ti nação mais poderosa e mais numerosa do que esta. Então virei-me e desci do monte, o qual ardia em fumaça, o qual ardia em fogo, e as 2 tábuas da aliança estavam em ambas as minhas mãos. E olhei, e eis que haveis pecado contra o Senhor vosso Deus. Vós tinhais feito um bezerro de fundição. Cedo vos desviaste do caminho que o Senhor vos ordenara. Então peguei 2 tábuas, então peguei das 2 tábuas e as arrojei de ambas as minhas mãos e as quebrei diante dos vossos olhos. E me lancei perante o Senhor como antes, 40 dias e 40 noites, não comi pão e nem bebi água, por causa de todo o vosso pecado que haveis cometido, fazendo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Porque temi, por causa da ira e do furor com que o Senhor tanto estava irado contra vós, para vos destruir. Porém, ainda por esta vez, o Senhor me ouviu. Também o Senhor se irou muito contra Arão para o destruir, mas também orei, por Arão ao mesmo tempo. Porém, eu tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito, e o queimei a fogo. Eu pisei moendo, bem, até que se desfez em pó, e o seu pó lancei no ribeiro que descia do monte. Também em Tabera e em Massá e em Quiriote Atavá provocaste muito a ira do Senhor, que também o Senhor vos enviou de Cades Barneia, dizendo: sobe e possui a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandato do Senhor vosso Deus, e não o crestes, e não obedeceste a sua voz. Rebeldes fostes contra o Senhor, desde o dia em que vos conheci, e prostrei-me perante o Senhor. Aqueles 40 dias e 40 noites estive prostrados,
aleluia, perante o Senhor, dissera que vos queria destruir. E eu orei ao Senhor dizendo: Senhor, aleluia, Senhor Deus, não destruas o teu povo, a tua herança, que resgatastes com a tua grandeza e tiraste do Egito com mão forte. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não atentes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade, nem para o seu pecado, para que o povo da terra de onde tiraste não diga: porquanto o Senhor não os pôde introduzir na terra de que lhes tinha falado, e porque os odiava, os tirou para matá-lo no deserto. Todavia são eles o teu povo e herança que tiraste com a tua grande força, com o teu braço estendido. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Capítulo 10 de Deuteronômio. Eu quero também te convidar para nós estarmos buscando aí o capítulo 10, para nos fortificar diante do nosso Deus, colocar a nossa vida diante do altar e fazer com que Ele esteja olhando para nós com olhar de misericórdia. Amém? Naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra como as primeiras. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu voltar aqui. Oh, aleluia. E naquelas tábuas escrevi as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Escreverei, diz o Senhor, né? Quebraste, aleluia, que quebraste e as porás na arca. Assim fiz uma arca de madeira de acácia e alisei 2 tábuas de pedra como as primeiras e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que o Senhor vos fará no dia da assembleia, no monte, do meio do fogo, e o Senhor meu Deus, aleluia, e o Senhor mas deu a mim, e virei, e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor ordenou. Versículo 6. E partiram os filhos de Israel de Pierote Bene-Jaacã a Mosera. Ali faleceu Arão, e ali foi sepultado, e Eleazar, seu filho, administrou o sacerdócio em seu lugar. Dali partiram a Gudigoda, e de Gudigoda a Jatibatá, terra de ribeiros de águas. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Por isso, Levi não tem parte em herança com seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como o Senhor teu Deus lhe tem falado. E eu estive no monte como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E o Senhor me ouviu ainda. Por esta vez não quis o Senhor destruir-te. Porém, o Senhor me disse: levanta-te, põe a caminho adiante do povo, para que entrem e possuam a terra que jurei a seus pais. Agora, pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus, e que andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor,
e os seus estatutos que hoje ordeno para teu bem. E eis que os céus, o céu dos céus, são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para os amar. E a vós, descendência deles, escolheu, depois deles, de todos os povos, como nesse dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensa, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor, aleluia, teu Deus, temerás, e a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás, e o teu louvor, e o teu Deus, que te fez estas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero contigo, nós também estarmos indo ao próximo livro, e eu quero convidar a cada um para buscar ao Senhor em espírito e em verdade, em nome de Jesus, amém? Então vamos também, glórias a Deus, ao livro de Salmos 48 e 49 de Salmos. Vamos buscar ao Senhor, 48 e 49. Nós vamos fazer menção, aleluia, salmodiando ao Senhor, 48 e 49, amém? Glórias a Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu monte santo, formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se ajuntaram, e eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de mulher de parto. Tu quebras as naus de Tarsis com um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramo-nos, o Deus da tua benignidade, no meio, aleluia, do templo. Glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegra-se o monte Sião, alegra-se as filhas de Judá, por causa dos teus juízos. Rodeai Sião e cercai-a. Contai as suas torres, aleluia. Cantai as suas torres, marcai bem os seus antemuros, considerai os palácios, para que o conteis a geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus. 49. Oh, aleluia. Ouve isto, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, tanto baixos como altos, tanto ricos como pobres. A minha boca
falará de sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa, porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que armam cilada. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas, nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois a redenção da sua alma é caríssima e cessará para sempre, para que viva para sempre e não veja a corrupção, porque ele vê que os lábios morrem, perecem igualmente, tanto o louco conforme o brutal, e deixam outros os seus bens. Glórias a Deus. Versículo 11. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Este caminho deles é sua loucura, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras. Como as ovelhas são pastos na sepultura, a morte se alimentará deles, e os restos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura se consumirá na sepultura, a habitação deles. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens te louvarão quando fizeres bem a ti mesmo. Irá para a geração de seus pais, e eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amém? Glórias a Deus. Vamos também, eu quero, com os meus amados irmãos, nós estarmos buscando aí Marcos capítulo 13 e Marcos 14. 13 e 14 do livro de Marcos, nós vamos fazer menção. Aleluia. 13 e 14 são os capítulos que nós vamos estar lendo. Amém? 13 e 14. O Senhor é bom, em todo o tempo nosso Deus tem sido amável, né? E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras e que edifício. E respondendo Jesus, disse-lhes: Vês esses grandes edifícios? Nada ficará sobre, aleluia, pedra, que não seja derrubado. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinais haverá quando todos eles estiverem para cumprir? E Jesus respondendo começou a dizer: Olhai, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E quando ouvirdes de grandes, aleluia, ou melhor dizendo, quando ouvirdes de guerras e rumores, aleluia, de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim, porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes
tribulações. Essas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vós, aleluia, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante os presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem a vos entregarem, não estejais ansiosos de antemão pelo que haveis de dizer, nem permititeis, mas o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão entregará ao seu irmão, e o pai ao filho, e levantará, aleluia, ou melhor dizendo, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E seis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem, aleluia, perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando virdes a abominação da assolação ou do assolamento, que vos foi predito por Daniel, o profeta, estando aonde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia não fujam para os montes, os que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne sobreviveria, nem salvaria, mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque levantarão falsos cristos, falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós, vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Ora, naqueles dias depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos e ajudará, aleluia, os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, que já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabei que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem essas coisas, sabei que está perto, está às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Passará o céu, a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. E como, aleluia, um homem
que partindo para fora da terra deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e cada um a sua obra, e mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se a terra, aleluia, ou melhor dizendo, se à tarde, se à meia-noite, ou se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo de imprevisto não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo-as a todos, vigiai. Amém? Só falta um capítulo, tá, meu amor? Capítulo 14. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos, e os principais dos sacerdotes e escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. E estando ele em Betânia, sentado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram, para que se faz esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por 300 dinheiros e dar aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, porque a molestais? Ela fez-me boa obra, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhe bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-me a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em tudo, aleluia, melhor dizendo, em todas as partes do mundo, onde o evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar. E eles, ouvindo, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. No primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos, aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes, ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segue-o. E onde quer que entrar, dizei, o Senhor da casa, o mestre diz, onde está o aposento que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele, aleluia, ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado e preparado. Ali preparai-a para nós. E saindo os seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde foi com os 12. E quando estavam assentados a comer, disse Jesus, em verdade vos digo, que um de vós que comigo come, há de me trair. E eles começaram a entristecer-se, a dizer-lhe um após outro, sou eu. E o outro disse, sou eu. Mas ele, respondendo, disse-lhe, é um dos 12, que põe comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para o tal homem não haver nascido. E comendo eles, tomou o pão, aleluia, tomou Jesus o pão e abençoando o partiu e deu-lhes
e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lo, e todos beberam dele. E disse-lhe: isto é o meu sangue, que é partido, aleluia, isto é o meu sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais o fruto da vide até aquele dia em que beber, aleluia, de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E disse Jesus: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que eu houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galileia. E disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante, aleluia, 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele diz com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se, e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui, vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice, ou aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim esse cálice. Seja, porém, o que, aleluia, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar comigo 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não sabia o que responder-lhe. E voltou a 3ª vez e disse-lhes: dorme agora, descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. E logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12, da parte dos principais dos sacerdotes e dos escribas e dos anciãos, e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus. Ora, o que traíra tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que o beijar, esse prendei-o e levai-o com segurança. E logo chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, Rabi, e o beijou. E lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam. E um dos que ali estavam presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: saíste com espadas e varapaus a prender-me como a um salteador. Todos os dias estava convosco, ensinando no templo, e não me prendeste, mas isto é, para que as Escrituras se cumpram. Então, deixando-o, todos fugiram. E um certo jovem seguia-o envolto em um lençol sobre seu corpo nu. E os jovens lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu deles nu. E levaram Jesus ao sumo sacerdote, e ajuntaram-se todos os principais dos sacerdotes e os anciãos escribas, e Pedro seguiu-os de longe, até dentro do pátio do sumo sacerdote, que estava sentado com os servidores, enquanto, aleluia,
aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todos, aleluia, do concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes, e levantando-se, alguns testificavam falsamente contra ele, dizendo: não, aleluia, ouvimos dizer, eu derrubarei o templo, e, aleluia, construído por mãos de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes que testificam este contra ti? Mas Jesus, aleluia, mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar, dizendo: és tu Cristo, Filho de Deus bendito? E Jesus disse-lhe: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes as blasfêmias que vos parecem. E todos consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e a cobrir-lhe o rosto, e dar-lhes punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava aquietando, olhou para ele e disse: tu também estava com ele, o Nazareno. Mas negou, dizendo: não conheço, nem sei o que diz. E saiu para fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer aos que estavam ali: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, porque és também galileu, e a tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E o galo cantou 2ª vez, e Pedro lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3 vezes. E pensando nisso, chorou. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Nós te agradecemos, ó Deus, e te pedimos, ó Pai, que, aleluia, nessa sexta-feira da paixão, Senhor Deus, o Senhor venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, perdoando, Senhor Deus, as famílias, ó Pai, derramando, Senhor Deus, da função do teu poder, do teu sobrenatural. Traga-os para perto de ti, Senhor Deus, e faça com que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que assim que as consolações do Espírito Santo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Fica com Deus.